Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom Mashiach Now, redenção verdadeira, completa, definitiva para o mundo inteiro, já agora. Pergunta da semana é térreo ou cobertura? Ou melhor, cobertura ou térreo? O que está em cima ou o que está embaixo? O que está por fora ou o que está por dentro, na prática? A gente está no projeto do Kutei Sirot. Esse é o capítulo 22, volume 22 de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está falando agora sobre Hag HaShavuot, na semana ainda, de Shavuot. Essa é a Sirá de número 3. Então, óbvio que tudo nesse mundo tem um nível superior ligado à parte espiritual, aos céus e à terra, aqui embaixo, o material. Então, quando fala térreo, está ligado com essa parte aqui embaixo, no nosso mundo, de ação e de prática. E a cobertura está ligada com os mundos superiores, espirituais, a essência da Torá e das mitzvot, dos mandamentos. E a resposta, vamos falar, embora a gente esteja no mundo da ação, que o principal é a ação na prática, mas tem uma grandeza na cobertura, que cobrirá todo o térreo, todo o mundo, para ter o conhecimento de Hashem. Então a gente vai falar mais sobre a grandeza da cobertura. Está baseado no livro de leis do Rambam, o começo da Sirá, do discurso, o Mishneh Torah, que é o livro Ayad HaZaká do Rambam, quando fala no final do livro sobre as halachot ligadas à época de Mashiach, a chegada de Mashiach, está ligado às halachot de Melachim e Melchamot, os últimos capítulos 9, 10, 11, 12. No 9 fala que tudo que tem de Torá nesse mundo a gente recebeu de Moshe Rabbeinu. Toda a Torá foi entregue para Moshe. Mesmo o que a gente tem hoje de sábios revelando, e cada um de nós, detalhes e novidades, inovações da Torá, já foi entregue para Moshe Rabbeinu no Har Sinai. E ligado a Shavuot, que a gente está falando, é a festa do recebimento da Torá, de Matan Torá. Hashem, quando ele fala no primeiro dos 10 mandamentos, Anochi Hashem Loker, eu sou Deus, teu Deus. A palavra Anochi está ligado com eu me inscrevi e entreguei minha alma dentro da Torá. Mesmo assim, a gente sabe que antes de Matan Torá, antes de Shavuot, antes do dia 6 de Sivan, quando a gente estava no deserto, no Har Sinai, que recebemos a Torá através de Moshe, já se estudava a Torá. Está explicado que tem o Beit Midrash de Shem, que foi filho do Noah, tem o Beit Midrash de Ever, a Yeshiva de Ever, que era filho de Shem. Adam Arishon estudava a Torá, como a gente tem inclusive falando no Simchat Torá, quando a gente devolve os Sfarim por Aron, a gente fala aqui sobre a Yeshiva, de um Adam Arishon, do primeiro Adam estudava a Torá. Avraham, com certeza, os avós, os patriarcas todos já estavam a Torá, já cumpriam a Torá inteira, inclusive as mitzvot que seriam dadas depois de Rabanan, como Eruv Tafshilin e velas de Shabbat, etc. Avraham, Yitzhak, Yaakov, com certeza as matriarcas, Sarar, Rivka, Rachel, Leá, todas cumpriam já a Torá. Mas isso se renovou em Matan Torá. As mitzvot que já tinham antes, que já se estudava antes, desde Adam Arishon, Shem, Ever, os patriarcas, etc., foi renovado na entrega da Torá. E essa Torá que foi entregue em Shavuot não vai mudar, como diz o Rambam, Lot Yemurlefet, não vai ser trocada, porque é a alma, a essência de Hashem. Então, quando a gente fala sobre cobertura, sobre o andar de cima, sobre os céus, sobre a essência da Torá, essa Torá divina que tem lá em cima e que veio para esse mundo, essa não vai ser mudada.
como está explicado também de novo no livro Mishneh Torah do Rambam, logo no começo do livro, nas Alachot, as leis ligadas a Yesodei a Torá, os fundamentos da Torá, também de novo no capítulo 9, está explicado que Dvar Barur, o Meforash, que é uma coisa clara e explicada na Torá, que é uma mitzvah que o Medet Elam, que vai ficar para sempre, o Lamim Lamim, é eterno. Em lá lo shinui velo geraon, não tem nenhuma mudança, não tem como diminuir, não tem como acrescentar, como está explicado no livro Dvarim, o último livro da Torá do Chumash Dvarim, Kol Shanochim Etzaveh Etchem, tudo aquilo que eu ordeno a vocês, Otot Mirun, vocês vão guardar para fazer e não vão nem, como está explicado no próprio Chumash, não vão nem acrescentar nem diminuir. Então, essa Torá, ela é eterna. Então, por enquanto, está indo bem, a gente está confirmando o que a gente já sabe. A Torá é eterna, não vai mudar, não vai ser trocada e não vai aumentar nem diminuir. Mas, quando chega, ainda seguindo nessa linha, no Mishneh Torah, nas Alachot, de novo, sobre Yemot HaMashiach, aí mais especificamente, né, nas leis dos reis, no capítulo 11, já que é o penúltimo capítulo que encerra todo o livro de leis do Maimonides, do Rambam, fala que a Torá Azot, o que Mishpateia, as leis, os estatutos da Torá, dessa Torá, para sempre, todos os mundos e eternamente, não vai aumentar, nem vai ser diminuído. Então, no final do livro, de novo, o Rambam fala sobre isso. Antes da entrega da Torá, tinham mudanças nas ordens e orientações. É claro, por exemplo, Adam tinha algumas mitzvot para fazer, Noah passou a ter mais. Então, quando chega na época de Noah, teve uma mudança antes da entrega da Torá do que era o mandamento dependendo da época. Abraham, em relação a Noah, Abraham teve outras mitzvot que não teve na época de Noah. E assim por diante. As mudanças no mundo, na pessoa, suscitavam mudanças até na ordem de Hashem para as pessoas. Então, nas ordens de Hashem para as pessoas, dependia de como era cada época, e cada pessoa e cada lugar. Isso antes de ser entregue a Torá. Mas a eternidade da Torá que foi entregue em Shavuot está ligado com ser a alma de Hashem, quando a gente falou, Anochi Hashem Elokecha, Hashem se entregou, se inscreveu com a sua alma dentro e vestiu a sua sabedoria e vontade dentro da Torá. Isso inclui toda a Torá escrita e suas explicações também na Torá oral, né? Que inclui a Mishnah, né? Que foi a primeira parte da Torá oral que foi compilada e escrita quando foi permitida por Rabi Yehuda Hanassi, depois a Gemara, que constitui o Talmud, as Agadot, os contos, né? E até o que os alunos vão orientar no futuro, as Alachot, que vão ser reveladas no futuro, tudo veio de Moshe. Então, por enquanto, estamos confirmando que depois de matar a Torá fica fixa e ela não muda mais. E até mesmo o que tem no Talmud ligado a ciências, como engenharia, medicina, qualidades naturais das pessoas, tudo está no Talmud, tudo está na Torá. Tudo isso faz parte da Torá oral. E também estão incluídas na eternidade da Torá, que não será alterada. Então, garantido, tudo que está na Torá é eterno, foi fixado e não será jamais alterado. Aí você já pergunta, como podem algumas orientações na Torá oral ser diferentes nos nossos tempos? Está explicado que mudam a natureza das pessoas, mas como pode? Se a Torá é eterna, como pode ter a eternidade na Torá e, ao mesmo tempo, mudar conforme a natureza das pessoas, em alguns casos específicos, mas acontece isso. Como exemplo, na época da Gemara, quando se colocava água embaixo da cama, tinha que ser coberta, porque antes as cobras poderiam deixar veneno nessa água, era uma coisa certa, em alguns lugares e épocas,
que tinham essa possibilidade. Então tinha uma lei ligada a cobrir a água que era colocada embaixo da cama, para evitar esse veneno. Mas hoje não faz sentido, não tem como ocorrer isso. Então não é vigente esse tipo de lei. Assim como não tem contradição entre a eternidade da Torá e os mandamentos que valem para certas épocas e lugares. Como, por exemplo, tem mitzvot que depende do dia, da época. Algumas eram ligadas a quando o Beit HaMikdash estava de pé. Quando é em Israel, né, que tem as leis de Shemitah, as leis de Maaser, etc., do campo, só em Israel. A própria Torá definiu, desde o começo, as condições de validade. Vale em Israel e não fora de Israel, vale quando o Beit HaMikdash está de pé e não quando não está de pé. Mas a medicina e outros costumes da Torá, que não foram definidas para uma época especial como essa do Beit HaMikdash, ou quando a gente entrou em Eretz Israel, que tinha a mitzvah de eliminar os 7 povos que viviam na terra, que eram idólatras, na terra de Israel naquela época. Então não foi definido que seria uma época especial, foi definido de forma clara. Que assim é um perigo, e assim é recomendado. Como podem essas leis serem eternas, como o resto da Torá? E mesmo assim não vale na nossa época. Tem várias leis de saúde que não valem na nossa época, pois mudou a natureza das pessoas. Então, a gente tem que entender como pode coisas que estão na Torá mudarem porque mudou a natureza das pessoas e a Torá é eterna ao mesmo tempo. Até o ponto que é proibido se basear na medicina da Guemará, porque na Guemará a medicina era diferente do que é agora ou na época do Rambam. A gente vê também no livro do Rambam, no Mishneh Torah, nas Halachot Deot, né, sobre diferentes modos sobre o comportamento, que fala, o Rambam dedica um capítulo inteiro sobre o comportamento, que é o capítulo 4, da pessoa em assuntos de comida e bebida. Porque ele fala o seguinte, que é uma das mitzvot ter o corpo com saúde e completo. Então, de acordo com os caminhos de Hashem, que se entenda pela vontade de Hashem o que deve ser feito e o que não pode fazer em relação a o que comer ou o que beber. Então, num nível de leis, essas orientações não são como orientações médicas, que precisa obedecer por causa da mitzvah de cuidar do corpo, como a gente falou. Lishmor et nafshotechem. São parte da Torá, são leis da Torá. E aí o próprio Rambam fala nessas alachot que kol manhig atzmo bedrachim eilu, que tem que seguir de acordo com esses caminhos. O Rambam, inclusive, menciona a medicina em geral, diferentemente da medicina ligada à Torá. Ele fala sobre Sefer HaRefuot, o livro da ciência da medicina, da cura. Quando estudamos essas leis sobre saúde dentro do livro do Rambam, a gente precisa falar as brachot da Torá, porque é um livro da Torá. Tem que falar antes a brachá. Assim como nas leis que falam sobre as estrelas e os anjos também, está incluído no livro do Mishneh Torah do Rambam, e também é estudar Torá, e por isso falar antes as brachot da Torá. Então, o Rambam não definiu no seu livro Yad HaZaká que as leis são válidas apenas para uma época específica, como a gente falou. Justamente as que são para todas as gerações, mesmo que depois muda a natureza das pessoas. Mas tem leis como comer e beber que não valem para a nossa época, porque mudou a natureza das pessoas. E que muda de lugar em lugar e de época em época. Da Guemará para o Rambam, por exemplo. Por isso tem várias leis de saúde que tem na Guemará, que o Rambam, que se baseia as suas leis na Guemará, não traz
esses vários detalhes de assuntos de saúde que nós na Guimará, ele não traz no Mishneh Torah. Ele deveria, então, delinear só a orientação geral, né? E afastar-se do que faz mal, não comer o que faz mal para o corpo, etc. E indicar um comportamento de acordo com o tempo e o lugar, segundo a orientação da ciência e da medicina, em cada época e em cada lugar. Então, para você entender por que o Rambam enfatizou os detalhes da preservação da saúde segundo a natureza e característica do corpo da sua geração, e não de modo geral para todas as gerações, sabendo que poderia mudar a natureza, o comportamento das pessoas. A explicação tem a ver com como o Rambam fala no Sefer HaMitzvot, que ele explica que ele inclui no Sefer HaMitzvot mandamentos que já foram concluídos numa geração específica, como eliminar os 7 povos, que eu falei que na entrada de Israel já foi feito isso, e continua sendo uma das 613 mitzvot, mesmo que já tenha sido feita. Assim como eliminar Amalek, que está ligado com a chegada do Mashiach, que é nos nossos tempos agora, se Deus quiser, como o Hamas. Mesmo que já estava valendo como das mitzvot antes de poder ser completada, porque não tinha ainda o rei Mashiach. E sempre foi válida essa mitzvah. Então tem algumas que já foram feitas, algumas que são feitas todos os dias, e algumas que só serão feitas numa outra época. Mesmo assim, está nas leis para todas as gerações. É válido para todas as gerações, mesmo que só uma das gerações teve a possibilidade de cumprir na prática ou terá. Já é incluída nos princípios gerais todas as mitzvot em todas as gerações. A orientação da lei da Torá é eterna. O que pode mudar nesse caso de saúde é o corpo em relação à época que teve a lei. Na essência, a Torá fala nos mundos superiores, como fala o Rav Menachem de Fano, no livro Asra Ma'amarot. Ela fala nos mundos superiores, que são assuntos espirituais, e apenas indicam como devem ser materialmente nos mundos inferiores. Então, ela fala lá e indica como deve ser feito aqui. Certamente a Torá não fala só como é espiritualmente, porque para isso não precisava descer. Loba Shamayim, a Torá não está lá em cima. Sempre tem um sentido literal da Torá, que é o que deve ser feito na prática, como é definido aqui embaixo. Mas na essência a referência na cobertura é lá em cima. A mesma coisa com relação às mitzvot, os mandamentos. Assim como tem a Torá lá em cima, tem a origem das mitzvot, dos mandamentos que estão lá em cima, mas elas só são cumpridas aqui embaixo. E lá em cima é o significado espiritual, a intenção, o objetivo. Não é uma coisa adicional, pelo contrário. A ação aqui embaixo, na prática, é uma continuação, é o resultado de como é a origem da mitzvah lá em cima espiritualmente. Isso não contradiz o princípio geral que a ação é o principal, a ação aqui nesse mundo, sendo que a essência é espiritual, é na cobertura, vem lá de cima. A vontade de Hashem é que o cumprimento das mitzvot seja justamente aqui embaixo, não lá em cima nos céus. Mas a fonte, o começo, a origem da Torá e as mitzvot são em cima espiritualmente, vem da cobertura. Por isso, a essência é de acordo com os mundos superiores espirituais. A gente entende isso trazendo aqui muito para baixo, no que numa empresa, numa corporação, a gente segue as orientações que vêm do conselho, do board, da diretoria, da presidência, dos gestores, que vai até ser encampado no dia a dia, no chão de fábrica, né, no atendimento e assim por diante. Por isso, a essência de acordo com os mundos superiores. Quando a Torá fala sobre orientações ligadas a assuntos de saúde, fala sobre como são lá em cima, como está na essência, na cobertura, que é a essência espiritual. E só como resultado desce aqui embaixo materialmente, com indicações para os mundos inferiores, como deve ser feito, executado na prática. Os assuntos espirituais são eternos. E por causa da fonte espiritual, os seus efeitos também e curas são permanentes. A questão é
como descem aqui para baixo em épocas próprias, específicas, que refletem a ordem em cima. Então, nesses momentos propícios, adequados, que estão alinhados com o que é o ideal lá de cima espiritual, então também tem efeito material aqui embaixo, de uma forma simples, direta, material. Quando tem uma mudança e descida no mundo, então os assuntos espirituais não descem completos para baixo, porque aqui está desalinhado, não está exatamente como é a natureza original. Então muda como esses assuntos afetam a saúde do nosso corpo. E essas orientações ficam só espiritualmente, as verdadeiras, as originais, a essência. Como exemplo, por exemplo, a cura da alma por meio dos korbanot, na época do Beit HaMikdash, que perdoava o pecado materialmente, quando mudou a natureza da situação do mundo, por causa dos nossos erros, que a gente foi expulso da terra e a gente deixou de ter o Beit HaMikdash, deixou de valer esse modo de cura através do korbanot. Mudou, passou a ser espiritualmente, através da techuvá, da pessoa consertar o seu modo, e também através da tefilá, que está no lugar dos korbanot. Com a gente rezando e se ligando com Hashem, a gente consegue consertar, tem essa cura da alma de uma forma diferenciada do original que está prescrito na Torá. É um livro inteiro dedicado a isso, em Vaikra, que a gente terminou, que está ligado com os korbanot como modus operandi para a cura da alma, os sacrifícios no Beit HaMikdash, e que não vale agora, então mudou, ter essa alteração, porque não está o mundo alinhado como deveria ser, de ter um Beit HaMikdash, de ter físico, material funcionando, e ter também os korbanot que a gente pode oferecer, e através disso ter a cura da alma. Mudou. Tem um estudo da Torá aqui embaixo, que está ligado com a parte revelada. E tem um estudo da Torá lá em cima, que está ligado com a parte oculta e íntima, Pnimiut Torá, que é o principal do estudo no Gan Eden. A essência da Torá é como a estudamos na parte íntima, que pode ser estudada aqui também, que é o que a gente está falando agora. Isso traz luz e vitalidade também para o estudo da parte revelada e prática aqui nesse mundo. O acréscimo nos estudos das duas partes da Torá nos dá um mérito para ter já agora a revelação da Torá de Mashiach, que seja agora, e concluindo com o que está escrito no Tânia, no Geret HaKodesh, no capítulo 26, que o principal do estudo da Torá é também com ligação à parte íntima, Pnimiut, a parte interna, que tem as mitzvot, os mandamentos e os seus motivos, racional, oculto de cada coisa. E também concluindo com o livro do Yad HaZaká, do Mishneh Torah do Rambam, falando sobre o Beco de Mashiach, que já é agora, se Deus quiser, Lo Yeh Kol Haolam, que a ocupação do mundo inteiro vai ser somente conhecer Hashem, saber sobre Hashem, falar sobre Hashem. Então, desse modo, Israel, como já agora, a gente estudando essa parte profunda da Torá, a parte mística, a parte racídica, a parte mais profunda, a gente vai ser como Hakamim, Gedolim, sábios, grandes, que é, sabendo a parte profunda da Torá, a gente está nesse nível. Yodim Dvarim Astumim, a gente sabe as coisas mais ocultas, mais secretas do que está acontecendo no mundo de verdade hoje, que não é só coisas ruins, não é só o mal que aparentemente está vencendo, não. No fundo, na cobertura, lá em cima, como está natural, a gente está ganhando, o mundo está se aproximando de Mashiach, como está explicado no Rambam, e o Rebbe traz isso várias vezes, que a gente vai poder ter dedicação e só estar estudando a Torá, fazendo os mitzvot, ligado com Hashem, e aí vai ter a Aretz, a terra coberta, a cobertura vai estar cobrindo o térreo, como a água cobre o mar, que seja agora já para todos nós, a Torá cobrindo o conhecimento do mundo inteiro, Hashem revelado aqui nesse mundo. Amém agora. Mashiach now.